Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 23 de abril de 2025, quarta-feira, quero aqui trazer uma palavra de Deus para você, para te abençoar. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 7, 8, 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnon como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reis, reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Amém. Dentro de um contexto histórico de Israel, onde o profeta Isaías está anunciando aquilo que Israel, que Judá tem que prestar atenção para que não entre em dominação como as outras nações ao redor já haviam sido dominadas pelo rei da Assíria. Vamos aqui ao texto. O versículo 7 é essa palavra que diz: Ele, porém, assim não pensa, o seu coração não entende, assim, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas as nações. Ora, o rei da Síria, ele já havia destruído muitas nações pagãs. E ele tinha em mente que, assim, a vitória contra Israel, ela seria uma vitória fácil, porque também na imaginação dele, na compreensão deles, o Deus de Israel era um Deus feito por mãos humanas, como a divindade das nações pela qual ele já havia vencido, tá certo? Então ele tem essa compreensão, ele diz que ele não pensa não, ele vai destruir mesmo, vai desarraigar, e não poucas nações, porque já tinha feito, e agora Israel, Jerusalém, seria só mais uma conquista, tá certo? Então o profeta ele deixa claro essa condição desse plano, na realidade, de que Deus está executando através do rei da Assíria, e que o rei da Assíria nem entende, nem compreende. Acha que é só pela sua organização, pelo seu poderio militar que ele vai vencer. Amém? Estou dizendo isso porque Isaías ele está mostrando essa condição de que Israel está pecando e precisa se arrepender. Judá está indo no mesmo caminho, o profeta já está avisando: olha, vocês precisam se arrepender. Amém? E aí o versículo 8 vai dizer assim: porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Isso aqui é o rei da Síria, né, no seu orgulho, se vangloriando por causa da grandeza do seu rei, das suas conquistas. Ele vai dizer assim: os meus reis, os meus príncipes são todos reis. Ou seja, eles têm uma pompa aí, né, um destaque, como se fossem verdadeiros reis, porque eles iam conquistando e iam botando, e aquelas pessoas ficavam com poder. Assim, príncipe aqui pode se referir aos filhos do rei da Síria, né? Como os governadores, aos sátrapas, as pessoas que ele colocava. E assim, o esplendor dele era tão grande que assim, ele confiava que a sua vitória seria apenas pelo seu poder contra Jerusalém. Essa é a ideia dele aqui. O profeta está dizendo: olha, eles não são. O rei aqui está se vangloriando, né? Os meus príncipes são como reis. Ou seja, o poderio era tão grande que ele pensava assim. Tem gente aí no Brasil grande que pensando que o seu poder é maior do que todo mundo, né? Criminando todo mundo, julgando todo mundo, não respeita uma palavra de uma defesa, é a ideia dele, né? Então, era mais ou menos assim que o rei da Síria está fazendo. Eu entendo que o que está acontecendo no Brasil é Deus permitindo, os cristãos precisam acordar. Você que vota em partido socialista, marxista, comunista, você tem que repensar, meu irmão. O evangelho não ele vai de encontro ao socialismo progressista, marxista, tá certo? Você que é pastor e defende isso aí, você precisa pensar. Jesus é um socialista no sentido de ajudar, não de mentir, de enganar, de impor, de dominar, certo? Porque o sistema que está aí é de dominação. O resto é enganação. Eu estou só assim, porque o rei da Síria tinha essa pompa nele,
esse orgulho nele, tá certo? Aí o versículo 10 todinho vai dizer assim: o meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. O profeta ele vai destacar aqui essa soberania de Deus, porque dentro desse orgulho da Síria, né, que ele vai destruir e tal, tudo, ele diz que os reinos atingiu os reinos dos idólatras, quer dizer, então ele está realmente vendo como se o povo de Israel fosse idólatra, apesar de que, aí você precisa entender isso, a razão pela qual Deus está levantando o rei da Síria é porque realmente Jerusalém e Israel estavam mergulhados na idolatria, estavam adorando os deuses das nações. Então, essa é a razão. Agora, quando o profeta estava dizendo isso, olhando, alertando ao povo de Deus que deveria se arrepender, ao mesmo tempo ele tá assim, dizendo que a Síria pensava que era pelo seu poder. Na realidade, ele era um mero instrumento nas mãos de Deus, porque Deus, quando quer corrigir, faz assim mesmo. Amém? Você pensa que não é porque Deus é mau, não, é porque ele quer o bem das pessoas e ele precisa corrigir. Esse evangelhozinho de açúcar pregado aí, que não é o evangelho de Cristo, que apoia qualquer bicho, qualquer coisa, e apoia cristianismo progressista e vai por aí afora, apoia teoria da prosperidade, isso não é evangelho de Jesus não, tá certo? É idolatria mesmo, tá certo? Mentira, que não é a verdade de Jesus. A verdade de Jesus é o que está na Bíblia. Ah, pastor, você é atrasado. Não. O Deus que eu sirvo é de eternidade em eternidade. Foi ele que criou os céus e a terra. Quem vai julgar vivos e mortos no final, vai condenar uns e outros são para a eternidade com ele. É esse Deus que eu creio. Ele não mudou. Quem mudou foi a sua ideia, o seu conhecimento. Você pensa que ficou sabido demais, aí pensa que sabe mais do que Deus. Cuidado, Satanás foi assim também. Ele quis estabelecer o trono dele acima do trono de Deus, não levou em consideração e nem respeitou a soberania de Deus, tá certo? É o que os idólatras fazem, tá certo? Então, o profeta aqui, ele está destacando essa soberania de Deus sobre a idolatria. Olha, Judá foi levado cativo, Israel foi levado cativo, que eram as 10 tribos, as 2 tribos do outro lado, tá certo? Foi levado cativo, assim, porque Deus não lida com idolatria. As pessoas estão aí servindo a todo tipo de Deus, né? Servindo a todo tipo de Deus. Olha, gente, ajudar socialmente está correto, ajudar quem precisa está correto, ajudar as pessoas que têm necessidade está correto. Agora, você não pode, pela questão de ajudar, você não pode concordar com o mal. Amém? Chega pessoas aqui na minha porta, drogados, me pede ajuda. Eu digo, rapaz, tu quer essa ajuda para quê? Ele diz que é para comer. Eu pego, dou comida. Não, mas eu tô querendo uma ajuda assim mesmo. Eu dou, digo, olha, eu sei que tu quer comprar droga, tu tá viciado, eu sei que tu vai comprar, mas eu vou te ajudar porque eu sei que o traficante deve estar atrás de ti. Eu penso assim, estou tentando proteger uma alma porque ela está nesse sentido. Aí eu digo, convido, está aqui um endereço da igreja, está aqui a igreja, venha para a igreja, vem aqui, vamos orar por você, vamos batalhar com você espiritualmente junto para você se libertar desse negócio, mas vá lá, compra a sua coisa que você está devendo, porque o mal é assim, amado. Nós temos que resgatar as pessoas da mão do mal. Dizer que ajuda está só com sensacionalismo, dizer que é as minorias. E não, rapaz, ser humano é igual a todos. Alguns escolhem fazer o que é errado. Eu já escolhi muito o que é errado, de vez em quando faço algumas besteiras ainda, mas peço perdão a Deus. Eu estou dizendo aqui, mano, porque olha, a idolatria, o texto vai dizer assim: as imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém, do que as de Samaria. Ele está dizendo assim, olha, porque a capital de Israel era Samaria, a capital do Judá era Jerusalém, tá certo? Aí o profeta está dizendo assim, olha, o rei da Síria está pensando, ele destruiu aí, e ele está dizendo que as cidades que ele destruiu, as imagens de escultura deles tinham mais valor do que as nossas aqui. Porque, na realidade, Judá estava mergulhado nessa idolatria e Israel também mergulhado na idolatria. Estou dizendo isso, querido, para que a gente possa pensar nessas coisas. Se liberte da idolatria. Às vezes você idolatra a pessoa.
amar uma pessoa no sentido de querer o bem, fazer o bem, estar de bem com ela. Aliás, a Bíblia manda amar a todos, tá certo? Manda amar, inclusive, o cara do Hamas que matou crianças covardemente, do qual o nosso governo apoia, tá certo? Então, nós devemos amar no sentido de querer o bem, querer que ele se converta. Não é amar, aceitar o que ele faz, não. Isso não é amor. Isso é estar do lado do mal, tá certo? Nós amamos no sentido de querer as pessoas mudem. Jesus ama no sentido de querer que você mude de vida, não é aceitando o que você faz de errado, não. Tá certo? Você faz porque quer. E quer se justificar porque Deus lhe ama. Ama mesmo. Mas ele quer que você se conserte. Você vai para o inferno, Deus lhe amando, porque você está agindo de maneira errada, assim como Judá. Deus ama Israel de uma forma grandiosa e levou castigo, levou em castigo mesmo amando, porque eles estavam na idolatria. Amém? Olha, assim, a queda dos reis que a Síria tinha feito eram reis que serviam a outros deuses. A Síria também tinha um exército grande. Então o profeta está aqui alertando a Judá, quando ele menciona Jerusalém e Samaria, aqui juntos, ele está alertando para que o povo observe essa condição da idolatria, abandone. Essa é a razão da palavra anunciada pelo profeta. Amém? Olha, Jesus Cristo, quando veio, ele encontrou Judá da mesma forma. Estava adorando, estava assim arraigado na lei, né? Nós somos donos da lei. Ah, se não fizer como a lei está, aí você está perdido. Não. É tanto que Jesus não implantou uma igreja, irmão. Eu acho isso maravilhoso. Jesus não plantou igreja. Jesus disse que nós deveríamos crer nele. Amém? A igreja é uma necessidade nossa. Tá certo? Ele frequentou a sinagoga. Amém. Porque Jesus usa o contexto, ele vai lá. Mas ele mandou você ir para a sinagoga? Não. Ele mandou você crer nele. Ele mandou a gente construir templo? Não. Ele mandou a gente crer nele. Aí esse mentiroso do Edir Macedo, que a sua religião aí que ele faz é uma seita, seita-se. Depois eu posso falar aqui sobre as características de uma seita, você vai ver que é. Fez aí um templo em São Paulo, dizendo que é o templo de Salomão. O templo de Salomão foi construído quando Salomão vivia, rapaz. Ele já foi destruído, acho que 3 ou 4 vezes e reconstruído. O cara construiu aí, isso é mentira. Aí você fica sendo enganado, isso é idolatria. Deus trará castigo sobre os idólatras, assim como nós temos o exemplo de Israel e Judá. Amém? Então aqui eu quero encerrar para que você pense sobre isso, que você se liberte da idolatria, seja ela qual for. Se liberte dela e creia em Cristo. Olha aqui Jesus, no seu contexto, o que ele diz? João 8:58, Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo é Deus, você precisa ter nele. Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento é apontando para Cristo. É apontando para a cruz de Cristo. É apontando para a morte de Cristo. É apontando para a ressurreição de Cristo. Para que você seja justificado diante de Deus e você saia da idolatria e possa desfrutar plenamente do amor de Deus hoje e eternamente. Amém? O profeta tinha essa finalidade. Eu estou aqui como profeta das Escrituras, mostrando a palavra de Deus para você. Essa palavra que liberta. Deus te abençoe, tenha uma boa quinta, o Senhor seja contigo, com a tua casa e abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.